Boa noite. Vamos dar início ao nosso estudo de 19 horas de hoje, inicialmente dando as boas-vindas a todas as pessoas que ouvirem este estudo. O estudo será continuação do estudo de quarta-feira passada, das 19 horas, hoje dia 29 de julho, quer dizer que quem puder ler o estudo que foi feito da semana passada, que está gravado aí no site, semana passada foi apresentado Caráter da Revelação Espírita, da Gênese, dos itens 21, 1 a 23, e hoje iremos ver dos itens 24 a 49, esse capítulo, Caráter da Revelação Espírita. Mas vamos começar com uma leitura do livro Vida Feliz, número 125, que é um convite ao estudo. Joana de Ângeles escreve o seguinte no livro Vida Feliz: estuda sempre. Incorpora às suas atividades o hábito da boa leitura. Uma página por dia, um trecho nos intervalos do serviço, uma frase para a meditação, tornam-se o cimento forte de tua construção para o futuro. O conhecimento é um bem que, por mais que seja armazenado, jamais toma qualquer espaço. Pelo contrário, faculta mais ampla facilidade para novas aquisições. As boas leituras enriquecem a mente, acalmam o coração, estimulam ao progresso. O homem que ignora caminha às escuras. Lê um pouco de cada vez, porém, faça isso constantemente. Senhor Jesus, amigos espirituais, muito vos agradecemos pela oportunidade de apresentar esse estudo. Rogamos-vos, Pai querido, inspiração e amparo para o estudo que vamos realizar. E rogamos, Pai querido, vossa proteção e amparo para todas as pessoas que nos ouvirem nesse estudo e para todos os colaboradores e pessoas que visitam o Grupo Espírita Alta de Souza. E que no momento não podemos lá comparecer por motivo da pandemia. Fica conosco, Pai querido, iluminando o nosso entendimento, abençoando o nosso estudo e todas as pessoas que o ouvirem. Assim sendo, Senhor, em vosso nome, de Alta de Souza, da equipe espiritual desta casa, vamos dar início ao nosso estudo. Então, os itens 1 a 23 do Caráter da Revelação Espírita foram explorados na última quarta-feira. E hoje iremos explorar os itens 24 a 49, mais ou menos num resumo. Depois convido a todos para lerem estes itens que estarão postados lá no site do blog Alta Poetisa, né? E poder avaliar bem. No item 24, Kardec lembra que Deus é o eixo de todas as crenças religiosas. No entanto, algumas crenças imaginam que Deus, ao invés do homem ser a imagem e semelhança de Deus, elas criaram um Deus à imagem e semelhança dos defeitos do homem. Ou seja, imaginam que Deus é vingativo, que é cruel. Algumas julgam honrar Deus com atos de crueldade como fogueiras e torturas. Outras têm um Deus parcial e cioso, e são mais ou menos intolerantes na forma. Se formos ler com atenção na Bíblia o Deus de Moisés, é um Deus que se irrita. Na época do dilúvio, Deus ficou zangado com a humanidade e fez cair um dilúvio que só salvou quem estava na arca, se a gente lê com atenção lá. Mas a gente vê que as pesquisas mostram que sim, houve algo que pode ter sido um dilúvio em alguns lugares, maremoto em outros, mas sobreviveu gente em todos os lugares do mundo. Né? Então, literalmente, muitas religiões fizeram um Deus à imagem e semelhança dos defeitos do homem. No entanto, Jesus, no item 25, Jesus
nos mostra um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso. E Jesus fez do amor de Deus e a caridade para o próximo a condição indeclinável para a salvação. Jesus resumiu os 10 mandamentos do Antigo Testamento em 2, dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. E terminou isto dizendo: estes 2 mandamentos resumem toda a lei e todos os profetas. Muitas religiões não falam sobre este final destes 2 mandamentos. O que Jesus quis dizer com isto? Sobre estes 2 mandamentos repousam toda a lei e todos os profetas. Isto significa que tudo o que está no Antigo Testamento em desacordo com amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, não veio de Deus. Quando Elias matou os sacerdotes de Baal, ele estava em desacordo com os mandamentos de Deus. Quando mandavam apedrejar adúlteros, estavam em desacordo com os mandamentos de Deus. Então Jesus mostrou que o que Deus quer de nós é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Em outras passagens do Evangelho, ele explica que amar o próximo como a nós mesmos significa fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. E nunca fazer aos outros aquilo que não admitiríamos que os outros fizessem conosco. Jesus ensinou isso há 2000 anos e muita gente ainda não aprendeu. Infelizmente, as pessoas demoram para aprender as coisas. E aí, no item 26, Jesus diz, né? Muitas das coisas que eu vos digo, ainda não as compreendeis, e muitas outras eu teria a dizer que não compreenderíeis. Por isso que eu vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito da Verdade, que restabelecerá todas as coisas e vos explicará todas. Isso está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, e de Mateus, no capítulo 17. Então, Jesus não disse tudo naquela época. Porque a humanidade não estava preparada. Mas, no século XIX, Jesus mandou os espíritos fazerem mesas dançar até chamar a atenção de Allan Kardec. E ditaram para Allan Kardec a essência dos ensinos de Jesus que a humanidade não conseguia compreender. Há muitas coisas nos evangelhos que as pessoas das religiões cristãs que não aceitam a reencarnação ainda dizem que são mistérios de Deus. No entanto, Jesus mandou os espíritos dizer que existe a reencarnação e a comunicação com os mortos. E os espíritos vieram, inclusive, explicar muitos significados da Bíblia, que com a chave da reencarnação e da comunicação com quem partiu deste mundo, se tornou perfeitamente inteligível, né? Então, por que Jesus chamou essa nova revelação de Consolador? Porque veio explicar as coisas que não entendíamos. Com isso ficou claro que não existe um inferno eterno, mas que existe, mas que cada um recebe de acordo com suas obras. Que
Se o mal fazemos aqui, não chegaremos bem no mundo espiritual. Mas nos arrependendo, teremos a bênção de uma nova encarnação, onde teremos que resgatar os erros cometidos na encarnação anterior. Aí no item 28, Kardec escreve: se Cristo não pôde desenvolver o seu ensino de maneira completa, é que faltavam aos homens conhecimentos que as pessoas só poderiam adquirir ao longo de muitas encarnações. Sem a experiência adquirida ao longo de encarnações, as pessoas não entenderiam. Há muitas coisas que teriam parecido absurdas no estágio evolutivo que estávamos então. Sim, podemos ter certeza. Muitos de nós podemos ter estado lá no meio daqueles que gritaram: crucifica-o, crucifica-o, quando Pilatos apresentou a opção entre libertar Jesus e libertar Barrabás. Alguns, quando dizem, eu acho que atirei pedra na cruz, podem estar dizendo uma verdade bem maior do que imaginam. Aí no item 29, Kardec aborda quem tomou a liberdade de interpretar as escrituras sagradas. No passado, quem interpretava as escrituras eram teólogos, bispos, cardeais. Eles davam a interpretação deles e depois os padres diziam o que queriam para o povo, mantendo uma religião do medo. Aí surgiu a reforma, que botou todo mundo para estudar a Bíblia, mas ainda assim, muitas coisas que Jesus disse não eram compreendidas. Mas aí surgiu a ciência. A ciência desmentiu muitas das interpretações que as pessoas faziam da Bíblia, dando origem a que o materialismo se espalhasse pelo mundo, né? Então a ciência desmentiu muitas das interpretações, né? E as pessoas tinham noções incompletas e falsas sobre as leis da natureza e tentaram explicar as escrituras com essa base. E aí, Kardec, no item 29, questiona: quem julgará as interpretações diversas e muitas vezes contraditórias das escrituras fora dos campos da teologia? E Kardec responde: o futuro, a lógica e o bom senso. Ele explica mais que à medida que as pessoas se tornam mais esclarecidas, o espiritismo, por ser a fé raciocinada, tem a chave para entender as escrituras. E Kardec fez todo um trabalho para entender pelo menos os evangelhos e o Novo Testamento e parte do Antigo, escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese, que procuram ajudar a entender as Escrituras. Mas hoje temos personagens como Haroldo Dutra, que estão retraduzindo a Bíblia do original, por causa que as traduções feitas no passado, obviamente, foram influenciadas pelo que as pessoas entendiam de seus conhecimentos na época, e os espíritos estão nos ajudando a reentender a Bíblia. E aí, no item 30, Kardec observa: o espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, assim como Jesus partiu das palavras de Moisés, é consequência direta da doutrina de Jesus. Antes as pessoas tinham uma ideia vaga da vida futura. Jesus provou que a vida continuava, ressuscitando e se materializando entre os apóstolos. Jesus falou na reencarnação, naquele capítulo inolvidável
do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 17, onde tem aquele fantástico diálogo com Nicodemos, que só ele é motivo para um estudo. Por enquanto fica a sugestão de lê-lo. E aí Kardec explica, a alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas até atingir a perfeição que a aproxima de Deus, quando a alma se torna um espírito puro e não mais precisa reencarnar. E Kardec explica no item 31, que nós podemos nos relacionar com aqueles que nos deixaram. Com isso temos, pela relação que temos, pela comunicação que temos com quem já partiu deste mundo, temos uma prova material da existência e da individualidade da alma. Ou seja, quando desencarnamos, continuamos nós mesmos, lembrando quem fomos, bem como compreendemos a solidariedade que liga os vivos e os mortos deste mundo e que nos liga com outros mundos. Sim, lá no Livro dos Espíritos explica que nós podemos ter tido encarnações como seres inteligentes em outros mundos. E o próprio Emmanuel fala do exílio de Capela, que num certo momento um planeta lá da estrela Capela tinha atingido um estágio evolutivo correspondente ao da Terra hoje. Aí quem atrapalhava a evolução de quem estava lá foi trazido para a Terra e passou a reencarnar aqui até atingir a perfeição. E aí no item 32, Kardec explica que pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade ou a infelicidade na vida espiritual são resultado do grau de perfeição e imperfeição de cada um. Sim, cada um de nós recebe no plano espiritual de acordo com nossas obras aqui. Façamos, portanto, o melhor que podemos, que estaremos investindo para um futuro mais feliz para nós. Seja do outro lado da vida, seja nas próximas encarnações. O melhor investimento que podemos fazer nesta vida é investir no bem, investir no amor ao próximo, investir em só fazer a outro coisas que gostaríamos que os outros nos fizessem, e nunca fazer a outro coisas que não admitiríamos que os outros nos fizessem. É o melhor investimento que podemos fazer para nós. E aí, Kardec continua nos demais itens, explorando mais este assunto, e no item 34, ele diz: a pluralidade das existências, cujo princípio Cristo estabeleceu no Evangelho, sem todavia aprofundá-lo, sem defini-lo como muitos outros, é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo, mostrando que todos nós evoluímos. Quem de nós, quando na escola, não sentiu inveja daquelas crianças muito inteligentes, que não estudavam, faziam bagunça e tiravam 10 na prova? Eu senti. Um dia nós seremos aquelas crianças, porque ao longo de cada encarnação, como Emmanuel explica no Consolador, nossa inteligência vai se aprimorando, que nossas qualidades morais também se aprimorem, porque o que conquistamos numa vida de qualidades morais fica como inato nas próximas. Portanto, mesmo que, quando nos tempos de escola tivemos que estudar muito, precisamos de explicador, e ainda assim patinávamos num 6 ou 7, tenhamos certeza, o que estudamos nesta vida, na próxima, quando formos estudar, estará dentro de nós. Portanto, sigamos aquele conselho de Joana de Ângeles, lá
que eu li do Vida Feliz, estuda sempre e evoluirás. Incorpora as tuas atividades, o hábito da boa leitura. E, terminando de me ouvir nesta gravação, leamos esse texto, que está lá completo, porque aqui eu tenho que correr um pouco, porque o tempo corre, né? Aí, no item 38, Kardec fala sobre o pecado original. Se tivéssemos só uma vida, se tivéssemos sido criados logo antes da concepção, não seria injusto termos um pecado original? O pecado original nada mais é do que um reflexo do que aprontamos em outras vidas. Sim, todos nós já fomos imperfeitos, e coisas que hoje lamentamos de ver outras pessoas cometer, com certeza já cometemos. Deus, em sua infinita misericórdia, evita que lembremos coisas das quais nos envergonharíamos muito. Mas os acontecimentos desta vida ajudam a resgatar estas coisas. E um dia, quando na espiritualidade relembrarmos, iremos ver, eu fiz isso, mas já resgatei, graças a Deus. Iremos fazer este comentário. Então, com isso entendemos que o pecado original nada mais são do que as imperfeições que trazemos de outras vidas. Kardec observa que o Espiritismo também estuda as propriedades dos fluidos espirituais. Aí ele aborda no 39 e 40, que a gente estudando o perispírito, tem todo um capítulo sobre o perispírito lá no Livro dos Espíritos e também sobre na Gênese também, né? O Espiritismo estuda isto. E depois, no item 41, Kardec coloca: o Espiritismo não veio destruir o Evangelho. Vem, ao contrário, confirmar o que Jesus disse e explicar e desenvolver, pelos estudos que o Espiritismo realiza, a entender a maravilha do que Jesus ensinou. Quem tiver oportunidade de ler Nova, irá ver como fica fácil entender os evangelhos se estudarmos o livro Boa Nova. Fica a sugestão aí de ler o livro Boa Nova, que nada mais é do que um resumo dos episódios dos evangelhos com coisas adicionais que Jesus disse para os discípulos, que nos ajudam a entender a perfeição dos ensinos do Evangelho. E continuando, no item 44, Kardec observa que existem muitas pessoas aflitas, né? E que, levando a mensagem espírita para estas pessoas, ajudamos a aliviar seus sofrimentos. Sim, há muitas pessoas com resgates complicados de outras vidas, enfrentando provações difíceis aqui, nesta vida. Na hora que entenderem a explicação da reencarnação, e que todo sofrimento tem um término quando resgatamos a dívida, elas encontram consolações. É por isso que o Espiritismo é chamado de doutrina consoladora. E aí, Kardec, no item 45, explica que tivemos 3 revelações. A primeira foi Moisés, que recebeu os 10 mandamentos. Foi os 10 mandamentos, já vi pessoas escrevendo, dizendo que foram a primeira constituição voltada para o bem-estar humano. Se lermos com atenção os 10 mandamentos, iremos ver que foram nada mais do que uma receita para aprendermos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, de uma forma mais detalhada, para que o povo daquele tempo, 1000 e tantos anos antes de Cristo, entendessem os recados de Deus.
A segunda revelação foi Jesus, que nos ensinou a perdoar 70 vezes 7. Nos ensinou, nos relembrou a importância de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, e nos mostrou que Deus é um Deus de amor, não é um Deus vingativo, mas que cada um recebe de acordo com suas obras. E Jesus deixou as pistas para a reencarnação e provou que a vida continua. E a terceira revelação foram os espíritos que a trouxeram. E Kardec codificou, ou seja, organizou de uma forma didática para que todos possamos entender, né? E na 45, Kardec explora também uma passagem de Atos que diz o seguinte: nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, os mancebos terão visões e os velhos sonhos. É a mediunidade. São os últimos tempos do planeta de expiação e prova para a Terra se transformar em um planeta de regeneração. Então, a terceira revelação, as duas primeiras revelações estavam concentradas em uma pessoa. A primeira em Moisés, a segunda em Jesus. A terceira está distribuída pelos espíritos, que mandaram mensagens e continuam mandando mensagens em um monte de lugares, né? Então, isso dá uma força excepcional ao espiritismo, porque a verdade brota em um monte de lugares ao mesmo tempo. E aí, dos itens 47 a 49, Kardec explora isto. Então, fica o convite para lerem isso que estará postado lá junto com essa gravação. Então, com isso, entendemos que o Espiritismo é uma doutrina consoladora que trouxe as explicações de que temos muitas vidas, cada um recebemos de acordo com nossas obras e é uma fé raciocinada. Encerrando o nosso estudo, vamos fazer uma pequena prece. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de apresentar este estudo e rogamos-vos mais uma vez, Pai querido, que todas as pessoas que nos ouvem e todos os colaboradores do Alta de Souza recebamos vossas bênçãos e vossa proteção e sejamos sempre inspirados no caminho do bem, da fraternidade e da paz. Assim seja.